Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um encontro do Klabin Invest aqui no YouTube e hoje com um tema super quente, os Green Bonds ou títulos verdes. Esse tema está sendo muito falado no mercado financeiro e para vocês terem uma ideia de como isso está movimentando o mercado, a Klabin emitiu no início do ano um tipo muito específico de título verde chamado Sustainability Linked Bond, que é um título atrelado a metas de sustentabilidade. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Mas se você não entende nada desse mercado, fica com a gente porque hoje eu vou falar com dois especialistas no tema. O Gustavo Garcia, que é gerente de tesouraria da Klabin, e a Luísa Vasconcelos, que é especialista em ISD ou ESG lá no Itaú BBA. Tudo bem, Luísa, Gustavo? Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer é meu. Obrigada, Elaine, prazer aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que a gente tem que começar do início, que é o que são esses títulos verdes? Como é que vocês definiriam e por que está sendo tão comentado no mercado? Títulos verdes, eles são, na verdade, uma categoria bastante genérica, né, que descrevem o que a gente chama de forma mais ampla os títulos ESG. De uma forma geral, esses títulos ESG, eles são títulos de dívida emitidas por uma instituição e que tem uma taxa pré-acordada. Então, a companhia paga esse rendimento para o investidor e, portanto, podem ser considerados títulos de renda fixa, tá? A diferença desses títulos ESG é que eles estão associados normalmente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. Além disso, as características sustentáveis, na nossa visão, pelo menos, ela representa uma vantagem competitiva para as empresas que emitem esses títulos, né? A gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas muitas vezes isso pode inclusive ser refletido num benefício de taxa, que a gente carinhosamente chama de Greenium, que seria esse prêmio verde. Você disse tudo, vantagem competitiva são as palavras-chave nesse negócio, né, do lado da empresa. E aí eu queria perguntar para você, Gustavo, se tem um custo menor, né, a emissão desse tipo de título, você pode trazer um exemplo para a gente entender qual que é o impacto real, né, no caixa, nos resultados da empresa? Sem dúvida, Yolanda. O Sustainability Linked Bond, que a gente emitiu agora em janeiro, é um exemplo claro disso. Foi uma emissão que teve uma demanda muito forte. Outras emissões ocorreram demanda forte na Klabin também, mas essa, sem dúvida, foi por causa dos nossos compromissos verdes e que a gente teria emitido um título a uma taxa de 3,6% ao ano se não fosse esses compromissos verdes que a gente assumiu. E no caso, a operação saiu com a taxa de 3,2%. A gente consegue ter esse Greenium, que a Luísa falou, de 0,40% ao ano. Para vocês terem uma ideia, isso representa algo como 15 milhões de dólares a valor presente de ganho para a empresa, né? Pela primeira vez a gente conseguiu ter essa mensuração tão clara do ganho de uma emissão verde. O tema ESG está em alta no mercado, a gente só ouve falar disso, tem matéria todo dia praticamente trazendo, né, essa temática e está muito relacionado aos Green Bonds, mas eu queria que vocês explicassem qual que é essa relação. Nos últimos anos a gente tem visto o ESG ganhando bastante força, muito em função do que a ONU colocou como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu comentei, também pelo Acordo de Paris e toda a frente de agenda climática, que não só os governos, mas que também companhias acabaram aderindo. E aí, quando a gente traduz isso para o mundo dos negócios, a gente vê que tem muito o que as companhias podem fazer a respeito. Então, a gente reconhece esse nosso poder de transformação e de ser aí atores nesse mercado. Ano passado, a Klabin aprovou 23 metas vinculadas ao desenvolvimento sustentável da ONU, que são chamados os CODs, né? Ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Klabin. E como isso já estava aprovado no Conselho de Administração, foi mais fácil para a gente fazer o Sustainability Linked Bond, porque a gente foi nos objetivos aprovados pelo Conselho, nos CODs, escolheu 3 deles para vincular a nosso Sustainability Linked Bond. De fato, a empresa que já está atuando no setor se torna mais fácil ajudar e contribuir com esse mercado financeiro que a gente está conversando aqui. O que eu tô achando legal dessa conversa é que tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado da Luísa, que é mais o mercado, tem o seu lado que é mais institucional, traz a visão da empresa,
e são áreas que conversam bastante no dia a dia da emissão dos green bonds. Eu queria que você explicasse um pouco, Guga, o que mudou nessa relação das empresas com as instituições financeiras diante da emissão tão grande, né, desses títulos verdes. Antigamente, o processo de emissão de uma dívida dessa tinha um ritual. Você anuncia, você se prepara dentro de casa, né? Pega as aprovações internas e a gente tem um momento de conversa com os investidores antes de precificar a operação. E antigamente, essas conversas eram apenas dadas sobre relação de crédito da Klabin, coisas que a tesouraria e a área de relações com o investidor tocava. Nessas emissões verdes, Yolanda, é diferente. A gente tem que trazer com a gente o pessoal da sustentabilidade da Klabin e os investidores também levam para a mesa pessoas vinculadas à sustentabilidade. Essas emissões que nem a Sustainability Linked Bond, eu posso dizer que 30% a 50% do tempo das conversas de investidor se deu falando sobre as metas da sustentabilidade que a gente estava assumindo, quanto desafiador era, quanto difícil seria atingir aquilo, né? E que é impressionante e muda um pouco a característica de relação de você pegar dinheiro no mercado, né? No mercado local, a gente está vendo esse movimento começar. O que isso quer dizer? A gente está vendo alguns investidores começando a se organizar, criar fundos de crédito privado para poder comprar esse ativo e tendo equipes dedicadas, né? E o que a gente tem visto também é que, apesar disso estar começando, em termos de tamanho, é um mercado que está bem diferente. Então, lá fora, são alguns bilhões de reais destinados a esse mercado, né? Aqui no Brasil, a gente fez um mapeamento recente. No final do ano, isso era em torno de 200 milhões de reais em fundos ESG dedicados. Isso já cresceu, está mais hoje próximo de 300, mas ainda muito limitado. Então, quando você fala de uma emissão de, 500, 1 bi de real, você ainda não tem aquela massa crítica que vai permitir você, por exemplo, colher um benefício de taxa, como acontece lá fora. Isso ainda vai demorar um pouquinho. Agora, o que é legal e que a gente já tem começado a ver é que mesmo nas nossas interações como banco, né, junto aos clientes, antigamente a gente falava muito com a área de tesouraria, era só a equipe financeira. Hoje em dia essa conversa ela já está muito mais integrada, então a gente conversa também com as áreas de sustentabilidade e é bacana porque a área de sustentabilidade ela tende a ter uma visão transversal dentro das companhias. Então cada vez mais a gente vai ficando em contato com outros departamentos e entende muito mais o próprio negócio do nosso cliente, né? A discussão em torno do ESG e dos títulos verdes é bem mais antiga lá fora, mas no Brasil ela tem ficado cada vez mais forte, como a gente já falou aqui ao longo dessa conversa. Mas o que vocês estão enxergando daqui para frente? É um tema que vai crescer nos próximos anos? A gente gosta de pensar, ou pelo menos eu gostaria de acreditar, que é um mercado que veio para ficar. A gente até algumas vezes faz um paralelo, né? Que nem no passado, se você falava inglês era um diferencial, agora isso vai virar regra. Então a gente compara muito o ESG com isso, que é algo que as novas gerações principalmente vão demandar bastante e quem tiver mais envolvido vai ter um benefício. De fato, a gente que começou em 2017 com os Green Bonds, entendeu os benefícios dessas operações. Emitimos agora o Sustainability Linked Bond, com outros benefícios, inclusive financeiros. Eu entendo que isso só está começando, né? Vem muito mais por aí, acho que o caminho é esse e não vai ter volta. Eu espero também que esse tema tenha vindo para ficar e eu espero que vocês retornem aqui ao Klabin Invest para comentar cada vez mais sobre novas emissões, sobre novidades aí do mercado. De novo, Luísa, Gustavo, muito obrigada pelo bate-papo, foi super legal entender um pouquinho mais sobre esse tipo de emissão. Obrigada, Yolanda, obrigada, Guga. Super bacana. Opa, que é isso. Obrigado, Luísa, você aí por participar aqui com a gente, tá? O prazer também foi meu, Yolanda. Infelizmente, a nossa conversa está chegando ao fim, mas você pode seguir aqui no YouTube maratonando todos os conteúdos do Klabin Invest. A gente também tá lá no Spotify com vários podcasts feitos especialmente para você, sempre trazendo novidades da Klabin e informações importantes sobre investimentos e sustentabilidade. A gente se vê na próxima conversa.